Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da nossa capacidade de leituramento. Minha capacidade de leituramento, instrutor Rony Júnior, e a capacidade de leituramento do jovem GPS. E vamos falar sobre consciência negra, articulando o 13 de maio com o 20 de novembro. Avancemos. Consultando a inteligência de Arthur Bispo dos Santos Neto, em Capital e Trabalho na Formação Econômica do Brasil, editora Instituto Lukács, São Paulo, 2015, retornemos às relações sociais em vigência nestas terras, há cerca de 5 séculos para trás, 500 anos atrás. O desenvolvimento do capital no território brasileiro passou pela mediação da empresa colonizadora. O movimento imigratório perpassa e atravessa tanto a força de trabalho quanto a personificação do capital, porque houve transplante de massas, tanto do lado da força de trabalho escrava, quanto da complexa rede comercial formada de imigrantes, aventureiros, religiosos e empresários ávidos de lucro. Um processo permeado por contradições, em que a personificação do capital se acha tanto na figura do comerciante quanto na figura do senhor de escravos. A instalação do complexo açucareiro e dos demais complexos econômicos em território brasileiro implicou a necessidade de o capital mercantil transcender a condição de componente do capital meramente comercial, exclusivamente relacionado ao movimento mercadológico que norteava suas relações no Oriente, para dedicar-se também ao reino da produção. A transformação do Brasil em uma colônia de exploração revela a relação existente entre circulação e produção de mercadorias. Nesta relação, o capital mercantil emerge e surge como elemento norteador da atividade produtiva. É a empresa colonizadora promovendo a acumulação primitiva de capital. Trecho de texto que precisa ser articulado aos acontecimentos de África, a época do mercantilismo, a grande agonia. Vamos lá. Jovem GPS, por favor, a grande agonia. A grande agonia. Horror, horror. Últimas palavras de Curtis, personagem de Joseph Conrad no romance Coração das Trevas, 1902, sobre a loucura e a barbárie no antigo Congo belga. Por volta de 1750, o horror dominava as serras e os vales próximos à feira de Kassange, interior de Angola, assim descrito pelo historiador norte-americano Joseph Miller. Ali as pessoas matavam e eram mortas como se a vida nada valesse. Não usavam roupas e consumiam carne humana e insetos vivos. Os cadáveres eram jogados nas estradas e devorados pelos famintos que por elas trafegavam. Quando estranhos se aproximavam, os fugitivos se escondiam na copa das árvores e atacavam todos os forasteiros que julgassem capazes de dominar. As guerras agravadas por secas arrasadoras produziram uma devastação tão absoluta que os homens mais jovens sobreviviam apenas da captura, do consumo e da venda de outros. Cerca de 90% da população envolvida nos conflitos acabou dizimada. O território ficou quase completamente desabitado.
Nos 2 séculos anteriores, 16 e 17, o perímetro da escravidão tinha avançado continente adentro por cerca de 800 quilômetros, como se um tsunami colossal, partindo do litoral atlântico, tivesse devastado o interior africano. As razzias tinham começado nas zonas mais próximas do litoral, entre 1520 e 1570, e progrediram rapidamente, cerca de 30 quilômetros cada década, à medida que aumentava a demanda por cativos do outro lado do oceano. Assim, a busca desenfreada por escravos chegou à região de Cassange, e assim continuaria ainda por mais 100 anos. Na metade do século XIX, as vésperas da abolição do tráfico negreiro no Brasil já atingiram o miolo do continente, a quase 2.000 quilômetros do litoral e a meio caminho entre Luanda, no Atlântico, e a ilha de Moçambique, no Oceano Índico, de onde outra onda de devastação partira com igual força. A fronteira de captura, sequestros, compra e venda de escravos tinham penetrado até o coração do continente, mas nem por isso haveria paz nas zonas pioneiras de fornecimento de mão de obra cativa. Ao contrário, por volta de 1830, cerca de 80% de todos os escravos que chegavam ao Brasil ainda tinham como origens regiões costeiras de Angola, prova de que a drenagem sistemática de moradores desses territórios se manteve inalterada ao longo de todo o período do tráfico negreiro. A destruição constante de Angola se apresenta contra a contrapartida da construção contínua do Brasil, observou o historiador Luiz Felipe de Alecastro. É a acumulação primitiva de capital. Clara e enfática está a descrição do regime de sociabilidade em vigência no tempo do Brasil colônia, 1530 a 1822, o regime mercantilista das relações sociais. Neste regime, uma das principais de suas estruturas era o comércio de escravos. O escravo era uma commodity, uma mercadoria negociada e especulada no mercado internacional e em bolsa de valores. Sim, desde há muitos séculos para trás, existem bolsas de cotação dos valores de mercado. É isso, estamos articulando o 13 de maio com o 20 de novembro. E viva a consciência negra! Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. A propósito, Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducacional que acontece na Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas, UNIRE, Sistema Socioeducativo do Estado membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Brasília, Distrito Federal. Amém.